Alexa, ponha todas as luzes no vermelho. Tudo bem. Vocês já sabem o que vai acontecer aqui, né? Finalmente o filme da Patroa Romanov estreou nos cinemas e no Disney Plus e eu não poderia deixar de vir aqui fazer uma crítica pra vocês. Assisti ao filme em casa assim que eu pude, porque a minha vida não vale uma ida ao cinema, nem a minha vida, nem a vida das pessoas que estão ao meu redor. E esse filme pra mim, gente, foi especial, porque foi um daqueles filmes em que enquanto eu tava assistindo, parece que o roteiro do vídeo veio na minha cabeça, palavra por palavra, de forma que eu acabei o filme e eu não via a hora de chegar aqui e gravar essa resenha pra vocês. Eu tô muito ansioso pra contar pra vocês tudo que eu achei desse filme, e as comparações que eu vou fazer nesse vídeo aqui são muito especiais, são muito específicas, e você vai entender isso no decorrer do vídeo. Mas finalmente vamos para a crítica de Viúva Negra. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Recadinho rápido antes da gente começar, já chega nesse vídeo largando o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, clica no sininho para receber as notificações, e se você quiser apoiar o canal financeiramente, você pode fazer como os meus queridos apoiadores aqui do lado no Apoia-se, ou se você não quiser entrar no Apoia-se, você pode me doar aí um valor através do Pix do meu PicPay em QR Code. É só você apontar o seu aplicativo de banco e me doar aí um valor que você acha que eu mereço por esse vídeo em específico, eu recebo na hora. Dito isso, vamos ao vídeo. Viúva Negra. Quando eu assisti esse filme hoje de madrugada, parecia que o roteiro desse vídeo tava vindo junto com ele, e a comparação que eu mais consegui fazer, visto que esse filme já estabeleceu desde os trailers que se trataria de um thriller de espionagem, a comparação que mais me veio na cabeça quando eu tava assistindo foi justamente uma comparação com a franquia de espionagem mais famosa da cultura pop, e que por coincidência ou não, eu assisti aos 24 filmes mais de uma vez. Tô falando de James Bond, tô falando de 007, não tem como assistir Viúva Negra tendo assistido esses filmes e não lembrar dos momentos épicos da franquia e também de alguns bem ruins. E já começa na cena de abertura, em que logo depois de uma cena em flashback estabelecendo a infância da Natasha e da Helena e os pais adotivos deles, a Milena e o Alexei, é nos dado de presente por esse filme uma sequência pré-créditos com Smells Like Teen Spirit no fundo, coisa que a gente não via parecido desde o Incrível Hulk lá em 2008. A Marvel nunca tinha feito tão bem assim uma sequência pré-créditos. Eu espero que eles realmente façam isso nos filmes a seguir, e a versão de Smells Like Teen Spirit que toca nessa sequência pré-créditos é muito James Bondiana, sabe? Se você ouvir, por exemplo, No Time to Die, que é a música tema do próximo filme de James Bond que tá vindo aí, você vai perceber claramente a semelhança do estilo e do arranjo musical. Mas voltando pro filme em si, depois da sequência pré-créditos, ele se estabelece em 2016, que é o momento do tempo em que esse filme passa. E deixa eu falar pra vocês, apesar de eu concordar com a galera que fala que esse filme demorou muito a sair, que devia ter saído lá na fase 3 ou até na fase 2 da Marvel, pra esse filme especificamente eu resolvi desligar o meu chatômetro e assistir ele como se eu tivesse em 2016, assistindo a um dos filmes que saiu naquele ano, logo depois de Guerra Civil, e pra mim foi um ganho de experiência muito legal. Eu não fiquei pensando nos filmes que vieram a seguir, não fiquei pensando no destino da Natasha em Avengers Endgame, só simplesmente sentei e curti como se eu não soubesse o que viria pela frente. E a primeira coisa que me saltou os olhos nesse filme foi que a direção e a cinematografia são bem diferentes do que a gente vê no MCU normalmente. Os planos são diferentes, o uso de câmera é diferente, tem muito plano detalhe, tem muito plano bem aproximado, a cinematografia tem cores diferentes, tem momentos azulados, tem momento com excelente uso de luz solar, né, de luz natural. A Kate Shortland, que é a diretora desse filme, ela sabe criar uma cena bacana. O problema da direção desse filme acontece justamente nas primeiras cenas de ação desse primeiro ato, que inclusive vem aí a pontuar a minha primeira comparação com James Bond, porque quando eu vi as primeiras cenas de luta corporal desse filme, parecia que eu tava assistindo Quantum of Solace, sabe? Se você já assistiu 007 Quantum of Solace, você sabe que um grande problema daquele filme é a direção. As cenas de ação são muito cortadas, muito picotadas, o ritmo é muito massa, mas a quantidade de cortes, a falta de passeio da câmera pela ação, eu pessoalmente gosto muito de movimento de câmera, eu gosto quando a câmera passeia na ação, deixa os atores executarem a coreografia sem ficar cortando, mudando de posição, mudando de câmera, mas infelizmente não é o que acontece nesse filme, ao menos nas primeiras cenas de ação. Uma das primeiras cenas de ação do filme, que é aquela luta que aparece no trailer entre a Natasha e a Helena, é uma das cenas que mais sofre com esse problema de excesso de corte. A cena é empolgante, o ritmo é bom, mas a quantidade de corte que tem nessa cena chega quase a dar dor de cabeça, sério. Esse problema de montagem do filme incomodou bastante e eu fiquei inclusive com medo de não gostar tanto do filme quanto poderia gostar por causa disso. No segundo ato,
acontece uma coisa que pra mim foi inesperada. O filme pisa no freio. Ele diminui um pouco o seu ritmo e começa a mostrar o seu lado coração, o seu lado emocional. Porque é nesse segundo ato do filme que a gente vem a conhecer melhor os personagens que a gente só havia conhecido numa sequência de abertura em flashback lá no começo do filme, que foram o Alexei, a Melina e principalmente a Yelena, que apesar de estar desde o começo do filme, a gente começa a saber melhor quem é essa personagem e a relação dela com a Natasha, né, com a irmã dela, agora nesse segundo ato. Falando agora dos atores e dos personagens, a Scarlett Johansson tá perfeita nesse filme como Viúva Negra. Pra mim é o ápice do desenvolvimento do personagem dela, é aqui. Foi o melhor filme dela em que ela apareceu, pra mim, pelo menos. Ela tá muito bem, ela aprofunda bem as emoções da personagem, como ela tem a oportunidade pra fazer aqui. A Yelena, que é aqui interpretada pela Florence Pugh, eu fiquei inclusive com medo da Florence Pugh ser tão boa que acabar roubando a cena da Natasha nesse filme, mas a Yelena, além de ser uma personagem muito legal, com uma personalidade própria, ela não é a Natasha 2, a relação entre as duas é muito bem escrita, muito bem construída. Gostei demais das cenas em que era só elas duas, mas aí quando entrou o David Harbour, né, o Alexei, ele é tudo que eu queria que ele fosse. Um homem bobão que não sabe direito se comunicar, que é um cara, que ele é o Guardião Vermelho, né, que é um cara que só pensa nos dias de glória. Ele é um senhor incrível, sabe? Ele quer reviver os dias de glória, quer lutar. A cena de ação, né, que é a única cena de ação desse segundo ato, que é quando as meninas tiram ele da prisão, é uma das primeiras cenas de ação que eu olhei que eu falei assim, eu tô gostando, porque eles pisaram no freio nesse lance dos cortes o tempo todo. A cena tem mais movimento, a cena tem mais contemplação da ação, ela deixa a ação acontecer como ela deve acontecer, e é uma cena que acontece numa prisão que fica no meio de um terreno com neve, e tem inclusive uma avalanche lá, o que me fez lembrar de um certo filme de 007 que quando eu terminar aqui, vocês vão entender bem a comparação. Além do Alexei aqui nesse segundo ato, é introduzida a Melina, e essa foi a personagem que mais me surpreendeu nesse filme, porque apesar de início você pensar que ela vai cair pro clichê de personagem de filme de ação, de espionagem, que eu inclusive cantei a bola e achei por certo momento que havia acertado mais uma lá no vídeo anterior, que inclusive se você não viu, assiste lá, expectativas pra Viúva Negra, mas essa personagem talvez tenha sido a que mais me surpreendeu nesse filme. Além da atriz ser muito boa, a personagem, ela vai pra um caminho completamente diferente, é muito legal. Ela é diferente dos quadrinhos e ainda bem que é, e eu gostei demais do que o filme fez com ela. Como eu falei pra vocês, nesse segundo ato tem muito mais diálogo, tem muito mais desenvolvimento de personagem. Aqui a gente conhece realmente como era e como foi a relação familiar entre essas quatro personagens. É muito interessante você ver os diálogos entre eles, dá pra acreditar na intimidade dessa família disfuncional, mas sem, claro, perder um pouco da ação. Tem a cena na prisão na neve que eu falei pra vocês, e esse segundo ato pra mim foi muito parecido com o 007 a Serviço Secreto de Vossa Majestade, que foi o primeiro e único filme do George Lazenby no papel. Ele tem bastante esse clima de pisar no freio, de focar no emocional dos personagens. O Bond passa o filme todo apaixonado nesse filme, então vocês podem entender mais ou menos as semelhanças. Tem muita cena na neve, porque esse filme se passa quase que o tempo todo num terreno com neve, e não tem como não comparar, sabe? Se você assistiu esse filme, você vai ver elementos dele aqui. Porém, apesar de eu ter gostado muito desse segundo ato, eu ainda tava com um gosto ruim na boca do primeiro, porque apesar de eu, como eu falei pra vocês, eu gostei do ritmo frenético das coisas acontecendo e da novidade da cinematografia, mas as cenas de ação daquele primeiro filme pra mim ainda não tinham sido redimidas, até que chegamos finalmente no terceiro ato, onde o filme finalmente se assume essa homenagem aos filmes do 007, essa homenagem a filmes de espionagem dos anos 70, e pra mim o terceiro ato vira um filme do Roger Moore, O Espião que Me Amava ou qualquer um daqueles. Ele abraça a galhofa, ele abraça o brega, mostrando realmente a que veio, e pra mim foi a melhor parte do filme. Você pode argumentar aí que o terceiro ato desse filme é grandioso demais para um filme que tava indo no simples, é muito espalhafatoso, tem CGI muito ruim, mas putz, eu com a minha experiência e eu com a minha visão, tendo assistido esses filmes de 007 mais do que uma vez na minha vida, eu posso dizer que eu adorei esse terceiro ato, adorei, e não foi simplesmente porque ele é grandioso, mas porque, por exemplo, o terceiro ato trouxe um vilãozão cabeça que eu tinha falado lá no vídeo anterior, veja ele mais uma vez se você não tá entendendo essa referência, mas temos aqui um vilão por trás do treinador, que é esse cara chamado Trekov, que é o líder da Red Room, que é o líder da Organização das Viúvas Negras, e ele é claramente um Goldfinger, ele é um Blofeld
com toda a atmosfera brega por trás dele. E a cena em que a Natasha tá lá dialogando e interagindo com ele é muito apresentação de vilão de um filme do James Bond, principalmente do James Bond do Roger Moore, sabe? Ele tem uma parada lá com os feromônios que impede que as mulheres consigam exercer violência contra ele. Isso é tão James Bond. E uma outra coisa nesse terceiro ato que faz com que esse filme pareça ainda mais um filme do James Bond e venha inclusive confirmar uma tese minha sobre o treinador que eu tinha falado lá no outro vídeo, que é que o treinador nunca foi o vilão desse filme, e ele não é um soldado invernal, ele é um capangão, ele é um capangão super poderoso, como por exemplo o Jaws e o Oddjob. E nesse terceiro ato a gente vem ter a certeza absoluta disso. A revelação que é feita sobre ele é justamente nessa mesma vibe, para que ele possa se assumir realmente como o capangão super poderoso que tá a serviço de um vilão maior. Mas o que eu mais gostei nesse terceiro ato é que ele deixa muito mais claro do que nos dois primeiros qual é o grande subtexto desse filme. A Natasha e a família dela estão tentando destruir a Sala Vermelha, né? E destruir toda a organização por trás das Viúvas Negras, que desde os tempos delas duas lá atrás, nos anos 90, estão subjugando mulheres e transformando elas em assassinas com controle mental. E isso, meus amigos, esse cara, o Trekov, tendo a personalidade que ele tem e estando por trás de algo desse nível, me traz uma análise muito interessante do subtexto desse filme, que nada mais é do que a fuga e emancipação feminina da opressão e da manipulação masculina de milênios. A gente tem nesse filme um vilão que subjuga mulheres, que controla a mente delas para que elas executem missões assassinas, e quando elas não são eficientes nisso, ele força elas a tirarem a própria vida. Não tem como você entender o mínimo de feminismo e não encontrar esse subtexto nesse filme. Por mais que seja uma parada mais brega, mais lúdica, como eu falei que é esse terceiro ato, não tem como você não enxergar esse subtexto. Pra mim, inclusive, Viúva Negra foi muito melhor executando essa pauta feminista dentro do filme do que, por exemplo, Capitã Marvel. A gente pode fazer essa comparação aqui dentro do próprio MCU. Eu achei Viúva Negra um filme muito mais eficiente, tanto como filme em si, quanto no seu subtexto feminista, por exemplo, do que Capitã Marvel. Pra mim, ele fica pau a pau com Mulher Maravilha, sabe? Pra mim, ele foi eficiente a esse ponto. E pra encerrar esse terceiro ato, o filme ainda traz pra gente um final bem interessante, tirando toda essa espalhafatosidade do final. Ele termina de uma forma bem intimista, fazendo inclusive ligação com os filmes que viriam a seguir, não vou especificar pra não dar spoiler, e ainda nos traz uma cena pós-crédito que provavelmente foi fruto de reshoot, mas que faz ligação com uma das séries da Marvel no Disney Plus. Inclusive, eu acertei exatamente qual seria essa ligação com o Disney Plus lá no meu vídeo expectativa. Se você não viu, corre lá pra ver mais uma vez. Em resumo, Viúva Negra pra mim é um filme bem eficiente na proposta de trazer um filme da Natasha com esse clima de espionagem, thriller dos anos 70, bem na vibe do Soldado Invernal, mas eu acho que eu ainda acho o Soldado Invernal um filme um pouco melhor e mais original. E claro, o meu lado fã de 007 não poderia deixar de curtir todas as homenagens, mas eu acho que o meu grande problema com o filme, assim, fora de conveniência de roteiro, fora de alguns momentos em que o CGI falha, fora das lutas do primeiro ato mal dirigidas, fora da lembrança de que esse filme deveria ter saído lá atrás, eu acho que o meu maior problema em geral com Viúva Negra é o fato dele ter essa constante indecisão, sem saber se ele quer ser Quantum of Solace ou o espião que me amava. Inclusive, pra você que ficou fazendo cara feia toda vez que eu mencionava 007 nesse vídeo, tem uma cena nele lá no primeiro ato, lá no comecinho, em que a Natasha tá de boa lá no trailer dela assistindo um filme no computador. Você sabe que filme é esse? 007 contra o Foguete da Morte. Enfim, gostei muito de Viúva Negra, pra mim é um filme nota 7.7, fico feliz em ver o arco da Natasha se completando aqui e a Scarlett Johansson tendo o seu filme próprio no MCU, e eu não poderia dizer outra coisa sobre esse filme no final desse vídeo, além de, se você é fã da Marvel, vá ver Viúva Negra. Se você não é fã da Marvel, mas é fã de filmes de espionagem de 007, vá ver Viúva Negra. E se você é fã da Marvel e de 007, você vai adorar Viúva Negra. E é isso, galera, essa foi a minha resenha do filme Viúva Negra. Eu espero que vocês tenham gostado, espero não ter soltado nenhum spoiler muito grande. Pra você que gostou desse vídeo, por favor, já vai dando seu dedão pra cima, dá o like no vídeo, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, clica no sininho pra receber as notificações. Pra apoiar o conteúdo da Toca do Nerd, você tem duas opções. A primeira é se junta ao meu clube de apoiadores lá no Apoia-se, pra você ter o seu nome aparecendo em cada um dos vídeos do canal e ainda receber recompensas interessantes. Ou se você quiser simplesmente me doar um valor aí por esse vídeo, você corre aqui no QR Code do Pix do meu PicPay, aponta o seu aplicativo de banco pra esse QR Code e pode aí me doar um valor qualquer valor ajuda, gente. Um valor que você acredita aí que eu mereça por
esse vídeo. E antes de você ir embora, você pode curtir um pouco mais do conteúdo da Toca do Nerd, tem vídeos aí sendo indicados aí em cima pra vocês, e eu tenho certeza que você vai gostar muito desses vídeos como gostou desse que tá assistindo, e eu vou ficando por aqui, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!